Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Rádio Ágape, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos aqui para iniciar mais esse estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aí iniciando mais essa lição número 12 do estudo bíblico da palavra. Antes de começarmos aqui, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede nessa noite de hoje. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para trazer o estudo bíblico da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa quarta-feira, Senhor. Queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos guardou até aqui, é porque o Senhor nos ajudou até aqui, meu Pai. Meu Deus, que esse estudo bíblico venha edificar cada vez mais as nossas vidas, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que a nossa mente, meu Pai, esteja aberta para o ensinamento da palavra do Senhor, que todo impedimento, Senhor, nas regiões celestiais, que todo impedimento nas regiões espirituais, meu Senhor, seja quebrado agora pelo poder que há no Seu nome, porque maior é o que está conosco, meu Senhor. Queremos aqui, Senhor Jesus, repreender todo empecilho, meu Senhor, toda objeção no mundo espiritual, toda oposição no mundo espiritual, nós repreendemos nessa noite, Senhor. Tua palavra diz: se nós conhecemos a verdade, nós vamos ser libertos, Senhor. E nós queremos, meu Pai, conhecer a verdade do Senhor, para que nós possamos ser verdadeiramente livres, para que a nossa mente seja livre, para que a nossa alma, nosso coração seja livre, meu Pai. Meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Importa que nós diminuamos para que o Senhor cresça nessa noite, Senhor. Faça, meu Pai, essa programação chegar. Faça esse estudo bíblico chegar a cada família, a cada lar que está aí, meu Senhor, nos acompanhando. E que nenhum impedimento, Senhor, venha atrapalhar nessa noite. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, Loja 55. EQNO 5, Conjunto G, Loja 55, Ministério Segundo o Coração de Deus. Desde já eu quero pedir aí para todos os congregantes que já estão aí, né? Os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Gostaria de pedir, irmãos, escolhe aí um grupo evangélico aí que vocês têm, né? E compartilhe essa live. Compartilhe, porque hoje é um estudo bíblico que vai nos ensinar sobre a família. Hoje esse estudo vai estar nos ensinando sobre a família. E nós sabemos que tem muitos levantes. Então o inimigo já começou se levantando, foi desde cedo. O Facebook já restringiu, né? Toda hora chega um aviso aqui no meu Facebook. O Facebook restringiu aqui, né? A minha página. Então eu não estou podendo compartilhar. Amém, irmãos? Não estou podendo compartilhar. Está limitado, né, as ações aqui da minha página. E é assim mesmo. Quando nós fazemos a obra de Deus, esse estudo bíblico está crescendo cada vez mais, né? Mas o inimigo também se levanta. O inferno se levanta também. Então eu creio que é algo temporário aí, que o Facebook restringiu. Mas os irmãos podem compartilhar. Escolha aí um grupo, né? Onde você esteja aí, né, seguindo este grupo evangélico, e compartilhe para que essa live chegue às famílias. Porque esse estudo bíblico é para as famílias. E o inimigo não quer que ele chegue nas famílias. Amém? Mas vamos mostrar a força do poder de Deus nas orações e também nas ações, né? Porque não é só orar, é ter ação também. Então nos ajude compartilhando essa live, para que possa chegar às vidas, para que possa chegar às famílias. Porque eu não posso compartilhar, mas os irmãos aí do outro lado podem compartilhar para estar nos ajudando também. Amém? Você nos ajudando aí, você está fazendo a obra também. Você tem essa chance, você tem essa oportunidade,
Você tem essa ferramenta, então peço para os irmãos para nos ajudarem aí nessa noite também, porque vai ser bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Hoje é a lição número 12. Estamos estudando essa revista que vou estar colocando aí agora. Ó. Essa revista, irmãos, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Segundo trimestre de 2020. Essa revista está ali baseada na carta aos Efésios. Então nós pedimos para que os irmãos leiam toda a carta aos Efésios, né? Continue lendo aí. Amém, meus irmãos? E é importante dizer, nós estamos na lição número 12. Semana que vem é a última lição. Semana que vem é a última lição. Então, estamos terminando esse trimestre para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já estamos aí se preparando para a próxima lição. Amém? Próxima lição, eu já lhe dei uma pesquisada, é sobre o livro de Jó. Vai falar ali do sofrimento, né? Vai nos ensinar em muitas coisas. Vai ser uma lição abençoada também. Eu tenho que ir atrás da revista, porque não vai ter ali em todas as regiões do Brasil. Então tenho que ver se tem aqui em Brasília. Mas eu já vou estar correndo atrás aí para nós termos uma lição abençoada ali. Amém? No próximo trimestre de 2020. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então vamos para a lição número 12, irmãos. Lição número 12 vou colocar aqui para os irmãos. Olha só que bonito. Lição 12. A conduta do crente em relação à família. Amém? Semana passada falamos da conduta do crente, né, na igreja. Agora a conduta do crente em relação à família. Estamos falando muito dos nossos relacionamentos. Relacionamentos sociais, relacionamento na igreja e também nosso relacionamento familiar. Glória a Deus. Texto áureo, irmãos, vamos aqui para o texto áureo. Texto áureo está aí, Efésios 5, versículo 31. Efésios capítulo 5, versículo 31, onde diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos, no texto áureo, nós já temos aqui, né? Daqui a pouco vou estar cumprimentando os irmãos que já estão aí. Mas no texto áureo nós temos aqui já uma lição maravilhosa para aprender. Deixa eu cumprimentar logo os irmãos, que é bom que vão entrando aí, né? Como eu falei, hoje está restrito, meus irmãos. Hoje o Facebook resolveu, né? Como eu falei, levante. Mas Deus está no controle. Então quero agradecer a nossa diaconisa Neide, que já está aí. Evangelista Jefferson, Carol, Giovanni, que Deus abençoe toda a família. Quero agradecer meu filho Pedro Henrique, que já está aí também, Pedro Henrique. Quero agradecer a minha esposa Nilma Silva, que está aí também. Nossa irmã Nilde Villanova já está aí também. Diaconisa Tereza, que Deus abençoe a diaconisa Tereza. Nosso irmão Antônio, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, né? Nossa diaconisa Letícia já está aí também. Que Deus abençoe o irmão Marcos. Deus abençoe Samuel e seus filhos, toda a família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Minha filha Suzane já está aí também, né? Então que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Então textual, irmãos. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Nesse texto áureo, nós já temos aqui lições importantíssimas. Apenas nesse versículo aqui temos coisas muito importantes para aprender, né? Porque começa dizendo aqui, ó, por isso deixará. Esse deixará envolve o quê? Envolve mudança, né? Envolve decisão, envolve mudança. Aqui diz, deixará o homem. Então o homem nós aprendemos o quê? Que é o homem, né? Que vai ali constituir uma família, não é o menino. Não está escrito deixará o menino, mas está escrito deixará o homem. Aqui diz, seu pai e sua mãe. Isso é relativo ao quê? Ao modelo de família, né? O modelo de família ali é pai, mãe, é homem e mulher, né? Esse é o modelo da família, irmãos. O homem e a mulher constituem uma família, né? Não é homem com homem, não é mulher com mulher, não, é homem com mulher constitui filhos, uma família. Aqui diz se unirá, diz respeito à constituição da nova família, né? Se unirão e vão constituir ali uma nova família, diz respeito a isso. Vai continuar dizendo aqui no versículo, deixará a sua mulher. Então, isso é relativo ao quê? Relativo ao complemento. O homem deixa pai e mãe, e ali ele se une à sua mulher. A mulher complementa o homem. Então, diz respeito ao complemento. E serão. O texto continua dizendo, né? E serão. Isso envolve o quê? Indica um processo contínuo de aprendizagem,
de amizade e de confiança. Serão, né? Processo contínuo de aprendizagem, de amizade e de confiança, que vai começar sendo formado ali na família, no casal e na família. E ele diz, serão os dois uma só carne. Isso quer dizer o que, irmãos? Diz respeito ao quê? A uma intimidade perfeita e profunda. Serão os dois uma só carne. Intimidade perfeita e profunda. Amém, meus irmãos? Então várias coisas nós já aprendemos aqui, né, logo de cara no texto áureo. Irmãos, agora vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Efésios 5, versículo 21 ao 33 e Efésios 6, versículo 1 ao 4. Vou colocar aí na tela, né? Pode ser que apareça pequenininho aí para você, mas eu vou estar lendo, você acompanha a leitura aí na sua casa. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um por si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Efésios 6, versículo 1 ao 4 vai dizer: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então o casamento, né, a família, o casamento é algo tão sério que é comparado, que o apóstolo Paulo chega a dizer, né, é comparado à união do homem e da mulher, é comparada à união de Cristo e a igreja, que é algo tão sagrado que é comparado como Cristo e a igreja, né? O apóstolo Paulo chega a dizer que grande é o mistério. E ele se refere ali a Cristo e a igreja e faz essa comparação. Amém? Em questão da família também, em relação à família. Então vamos aqui para a introdução da nossa lição, meus irmãos. Vamos aqui para a introdução, os irmãos acompanhem na revista. O objetivo, introdução não, vamos para o objetivo geral, que diz assim: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Objetivos específicos: refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos e demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Vou estar lendo aqui algo que só tem na minha revista, não tem na dos irmãos, então vou estar lendo aqui, amém? Diz assim: a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Vamos para a introdução. Diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Irmãos, eu esqueci de algo aqui, né? Esqueci de falar da verdade prática. A verdade prática da nossa lição, né?
Verdade prática vai dizer aqui, ó. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Casamento monogâmico, né? É que o homem se unirá à sua mulher. Não é às suas mulheres, né? Então é a sua mulher. Heterossexual quer dizer o quê? Deus criou Adão e Eva, né, irmãos? Deus criou Adão e Eva. Como se diz aí, Deus não criou Adão e Ivo, né? Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher Deus criou, Adão e Eva. Então, o casamento, ele envolve o quê? A união de casais de sexos diferentes, né? O homem e a mulher, sexos diferentes, não do mesmo sexo. Monogâmico, que é cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem o seu próprio esposo, monogâmico. E também é indissolúvel, porque a Bíblia fala o que Deus uniu, que não separe o homem. O casamento não pode se dissolver, é indissolúvel, né? Deus, ele não é a favor não aprova o divórcio, a separação. Amém? Aqui diz: no modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Quando nós falamos aqui que Deus não aprova o divórcio, né? Deus deixou ali apenas uma exceção no caso de adultério, mas não porque é vontade dele, mas por causa da dureza de coração do homem. É porque entrou o pecado no mundo, né? Com isso também entrou o divórcio, né? Infelizmente, a traição, o adultério entrou no mundo também. Mas nunca foi vontade de Deus isso, não é projeto de Deus. Isso é por causa da dureza de coração do homem. Então, irmãos, vou repetir aqui para os irmãos memorizarem bem. Ó, diz assim, ó: no modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família. É importante dizer isso, olha só. Na família, para Deus, todos são iguais, mas cada um desempenha papéis diferentes. É bom os irmãos memorizarem isso, porque nós vamos aprofundar mais na frente isso aí. Amém? Então não existe mais importante, menos importante, quem manda, quem não manda. Todos são iguais para Deus, mas todos desempenham também papéis diferentes. Vamos falar do papel de cada um na família. Primeiramente, vamos falar da conduta, né, de cada um. Primeiramente, vamos falar da conduta do marido. Amém? Porque a Bíblia começa assim, né? Lá na carta aos Efésios, começa assim, né? Falando da conduta do esposo. Então vamos falar da conduta do esposo na família. Diz assim: no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Subtópico 1. O papel do marido como líder da família. Ó, o papel do marido como líder da família. Então aí já está dizendo, né? O marido, ele tem esse papel de liderança na sua família. Amém, meus irmãos? Nós vamos frisar muito bem isso, porque hoje em dia nós vemos, né, que os papéis muitas vezes estão sendo o quê? Invertidos. Então diz assim: na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, versículo 3. Irmãos, anotem aí. Então, olha só uma coisa interessante, irmãos. Como eu falei, isso aqui não está falando de grau de importância, que um é mais importante que o outro. Não é isso. É os papéis que são diferentes. Por exemplo, está falando que Deus é a cabeça de Cristo. Nós sabemos que tem a Trindade, né? Nosso Deus é a Trindade. Se manifesta através da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vai dizer que Deus é a cabeça de Cristo. Aí eu pergunto, Deus é mais importante que Cristo, irmãos? Deus, ele se coloca como mais importante ou maior que Cristo? Não. Porque é o único Deus, né? 3 pessoas distintas, um único Deus. Os 3, né, têm a mesma importância. Um único Deus em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é a mesma importância. Nenhum é maior do que o outro, ninguém é mais importante que o outro. Não. Irmãos. Então assim, como Deus não se coloca maior, o Pai não se coloca maior que o Filho, nem nada, né? Também o marido não é maior, mais importante que a esposa também não. São apenas papéis diferentes. Então Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, a lição vai continuar dizendo aqui, ó. A relação dentro do lar é explicada na frase:
O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Está lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja visando o seu absoluto bem-estar. Olha só, irmãos. O marido deve liderar a casa, não no sentido de ser o mandão, né? Que manda em todo mundo, que quer mandar. Não. É no sentido do bem-estar. De trazer ali para o seu lar cristão, irmãos, o bem-estar. Amém? Para a sua família, o bem-estar de toda a família, de todo lar. É nesse sentido. Então nós vamos falar disso, irmãos. Deus, ele deu ao homem autoridade. Autoridade para liderar o lar. Então, juntamente com a autoridade, vem o quê? Vem a responsabilidade. Porque quanto mais autoridade é dada, mais responsabilidade é dada também. Então nós podemos dizer que o homem tem a responsabilidade de ser o provedor do seu lar. O principal provedor do seu lar, irmãos, tem que ser o homem. Nós sabemos, né, que hoje em dia a maioria das mulheres também trabalham, ajudam dentro de casa, ajudam, né, irmãos, nas finanças de casa. Nós sabemos que hoje em dia a mulher também ajuda em casa. E isso não tem problema, porque desde que Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a mulher para ser o que? A auxiliadora, ajudadora. Eva também ajudava Adão ali no trabalho, irmãos. Eles não tinham trabalho de cuidar do jardim? Eva também ajudava Adão ali. Então não é errado a mulher ajudar, né? Ainda mais nesses tempos cada vez mais difíceis. A mulher pode ajudar sim nas finanças, né? Trazer o alimento para dentro de casa. A mulher pode ajudar a pagar as contas. Mas, irmãos, a mulher, ela é auxiliadora. Ela não pode ser a principal provedora do lar. O principal provedor é o homem. Se começar a faltar as coisas de dentro de casa, o principal responsável é o homem. Por isso, né, é certo o homem trabalhar, o homem ser o principal provedor e a mulher ajudar o homem. Porque muitas vezes nós vemos os papéis realmente invertidos. A mulher assume o papel do homem e o homem assume o papel da mulher. Aí a mulher, né, vai trabalhar, começa a trazer provisão para casa e o homem, irmãos, assume o papel da mulher, cuidando da casa. Então isso não é certo, não é o modelo de Deus. É certo que pode haver situações onde o homem perdeu o emprego, né? O homem foi demitido ali, perdeu o emprego, irmãos, mas é algo temporário. Ele vai correr atrás, ele vai espalhar currículo, né? Ele vai procurar um emprego, porque ele tem o papel de ser o principal provedor da casa. Agora, se o homem se acomodou, assumiu o papel da mulher, se acomodou, não quer saber mais de trabalhar, é a mulher que trabalha? Pode ter certeza, irmãos, isso não é o modelo bíblico, não. Isso não é o modelo cristão. E vamos trazer também para a igreja. Hoje em dia, nós vemos muitas mulheres liderando igrejas. Irmãos, isso não tem base bíblica. Mulher liderar a igreja, isso não tem base bíblica. A mulher na igreja também tem que ser uma auxiliadora. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que muitos discordam disso, né? Mas eu, irmãos, procurando na Bíblia, eu não vejo isso. Mulher sendo pastora e liderando igreja. Não vejo na Bíblia isso. Amém? A mulher está ali para auxiliar o seu esposo também. Agora nós vemos que até em igrejas tem mulher que lidera a igreja, né? Lidera, os homens são submissos a elas, né? Então isso não existe, irmãos, não tem na Bíblia. Jesus mesmo, se alguém falar assim, pastor William, isso é machismo, isso você está sendo machista. Não, estou sendo bíblico. Porque, vamos aqui comparar algo. Jesus era machista? Com certeza não, né? Jesus, ele honrou as mulheres, né? Jesus, ele veio para honrar as mulheres. Jesus nasceu de mulher, ele honrou as mulheres. Ele não discriminou mulher nenhuma, ele restaurou ministério de mulheres. Conversou ali com a mulher samaritana, né? Fez dela uma missionária. Perdoou-lhe a mulher adúltera. Jesus não discriminava ninguém, independente dos pecados. Jesus não discriminava, Jesus não era machista. Jesus honrou as mulheres. Agora eu te pergunto, quando Jesus levantou os 12 apóstolos para começar ali a igreja, para plantar igrejas, irmãos, para começar a igreja primitiva, Jesus escolheu alguma mulher para ser ali pastora, para liderar a igreja? Com certeza não, só homens para liderar a igreja. Então nós vemos muito disso hoje em dia, né? Os papéis invertidos. Irmãos, no mundo os valores podem ser invertidos, mas na igreja não pode. Nosso evangelista Jeff, deixa eu ler o comentário aqui dele. Deixa eu ver. Certa vez eu ouvi um profeta que disse que Deus usou um corvo para alimentar o profeta. Aí completou que Deus estava usando
ela para alimentar ele. Olha só, irmãos. Então o sujeito, né? O abençoado, ele estava sendo ali sustentado pela mulher. Aí quis encontrar ali na Bíblia, né? Quis usar a Bíblia ali, meus irmãos, para dizer que isso é certo, né? Para dizer que é certo, que o homem pode ser sim ser sustentado pela mulher. Aí usou ali, deu uma distorcidazinha ali na passagem da Bíblia, né, meus irmãos? Olha só, o que o corvo tem a ver com a mulher, né? Então é isso que acontece, irmãos. Cada uma vale até duas. Então isso, irmãos, o que acontece? Está invertendo os papéis na Bíblia, né? E na igreja também, como eu quero frisar bem aqui, não vejo mulher recebendo ali de Deus a função de ser autoridade, né? De liderar a igreja. Não, eu vejo a mulher como ajudadora da igreja, irmãos. Eu vejo assim, pastora, pode até ser chamada de pastora porque é mulher do pastor. Agora, como ordenação, ordenada a pastora, meus irmãos, para liderar a igreja, eu não vejo isso. Amém, meus irmãos? Biblicamente falando. Não é questão de ser machista nem nada, é questão de ser bíblico. Glória a Deus. Então na casa também é assim. O homem é o principal provedor. O homem tem o papel também de ser sacerdote e profeta. Só quero lembrar aqui também de Josué, né? Josué, ele disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não disse assim, ó, eu vou na frente e quem quiser me siga. Não, ele usou a autoridade dele e falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele entendia, irmãos, a sua autoridade espiritual da sua casa, irmãos. Porque ele entendia o seu papel de liderança e seu papel de autoridade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Claro que ele não estava obrigando ninguém, não era isso. Ele estava entendendo o seu papel de líder e seu papel de autoridade na sua casa. Porque o homem, irmãos, ele exerce a função também, sabe de quê? O marido, ele exerce a função de sacerdote e profeta. O sacerdote, irmãos, é aquele, né, que recebe do povo, recebe ali as causas do povo e leva diante de Deus. É como se fosse um intercessor ali entre o povo e Deus. Ele recebia ali as causas do povo, né, e levava diante de Deus. O marido também tem essa função de ver ali as necessidades da sua família, receber ali da família as causas, as necessidades da família e levar diante de Deus, apresentar diante de Deus as causas da família. E o esposo também tem o papel de profeta, além de sacerdote, profeta. O que o profeta faz? O profeta recebe de Deus e leva para o povo, né? Recebe ali as instruções, os ensinamentos, a mensagem de Deus e leva até o povo. Então o marido também tem esse papel de ser um homem de oração, receber de Deus e trazer para a sua família os ensinamentos, né? As mensagens de Deus para a sua família também. O marido também exerce esse papel de sacerdote e profeta. Amém, meus irmãos? Então tem que ser um homem de oração. Glória a Deus. Nossa irmã Maria Clarinha, que está aí também, que Deus abençoe a irmã Maria Clarinha e toda a família, né? Em nome de Jesus também. Então vamos lá, vamos avançar. Eu queria parar nesse tópico aqui porque é importante. O papel do marido. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão de submissão. Que a mulher tem que ser submissa, né? Aí muitas vezes esse nome se tornou um nome pejorativo. Às vezes a pessoa acha que ser submissa ali é o homem mandar e a mulher obedecer, né? Irracionalmente. Nós vamos aprender aqui na lição que não é isso. Nós vamos aprender o verdadeiro sentido de ser submissa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui. Então, meus irmãos, a mulher foi criada, né, para ser o complemento do homem. Amém? E quando o homem tem um papel de liderança, é no sentido de cuidar. Não é no sentido de mandar, é no sentido de cuidar. Assim como Cristo cuida da igreja, o esposo cuida da esposa também. Amém? Porque, irmãos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós não queremos ser cuidados por Jesus? Tem até uma música que diz assim, né? Deus cuida de mim. Não tem uma canção que diz assim? Deus cuida de mim. Então nós não queremos ser cuidados por Jesus? Então a esposa tem que querer também ser cuidada pelo esposo. Amém, meus irmãos? Nosso irmão Éder Santos, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Vamos aqui avançar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então tem ideologias, irmãos, que são satânicas, né? Marxismo, feminismo, são ideologias satânicas, que querem colocar o homem contra a mulher e a mulher contra o homem. Querem dizer que o homem e a mulher, irmãos, colocam o homem e a mulher como adversários.
E o homem e a mulher nunca foram adversários, eles são complementos. O feminismo, ele prega isso. Ele prega que o homem é adversário da mulher. Que a mulher tem que ter direitos iguais, né, irmãos, ao homem, mas não no bom sentido da coisa. Parece ter uma coisa boa, né? Parece uma coisa boa, mas não é no bom sentido da palavra, né, meus irmãos? Elas querem direitos iguais, o movimento feminista prega isso, direitos iguais, mas invertendo os papéis. Que a mulher tem que ter a mesma função do homem. Nós sabemos que a mulher não tem a mesma função do homem na família. A mulher pode ter sim os mesmos cargos, né, a mesma profissão, mas não a mesma função do homem na família. Então começa a pregar que o homem é adversário da mulher, a mulher é adversário do homem, começa a colocar um contra o outro. Então isso são ideologias satânicas, ideologias que vêm do inferno, né? Algo distorcido, algo que parece bom, mas é algo distorcido. É isso que o diabo sempre fez. O diabo oferece algo ali que parece ser bom para nos enganar. Amém, meus irmãos? Então esse é o movimento feminista. Coloca o homem como adversário, só que o homem não é adversário, irmãos. O homem tem o papel de cuidar, e como diz aqui no final, o relacionamento cristão nas escrituras, o que as escrituras ensinam, é que o relacionamento familiar cristão e entre casais, entre homem e a mulher, tem que estar fundado no amor e no respeito mútuo. É o homem respeitar a mulher e a mulher respeitar o homem. Não é o homem querer ser aquele machão, né? Eu mando e você obedece. Não é isso, irmãos, é respeito. É o respeito mútuo. Então tem que ter cuidado com essas ideologias. Com essas ideologias que são espalhadas aí no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Algo até que parece ser certinho, parece ser bom, mas é algo maligno. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então todos têm direitos e deveres, né? As mulheres têm direitos e deveres, os esposos têm direitos e deveres, mas como nós falamos aqui, todos são iguais, mas exercem papéis diferentes. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, avançar. Subtópico 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Irmãos, uma coisa importante aqui, né? Às vezes as mulheres podem pensar assim: ah, pastor William, mas esse negócio de ser submisso é muito difícil. Não, o negócio de ser submisso, submeter. Uma coisa interessante, irmãos, a Bíblia manda a gente se sujeitar uns aos outros. Então não é só a mulher ser submissa ao marido, mas é o marido também se sujeitar, né? Nós se sujeitarmos uns aos outros, quer dizer, respeitarmos uns aos outros. Nem sempre querer ter a razão de tudo, né? Se sujeitar uns aos outros. Amém? Então, da mesma maneira que a mulher se sujeita ao esposo, o esposo pode se sujeitar também à mulher, respeitando, né? Respeitando as opiniões, respeitando mutuamente uns aos outros. Agora, uma coisa interessante, às vezes a mulher pode pensar assim: ah, pastor William, mas ser submissa é muito difícil. Esse papel da mulher de ser submissa é difícil. Irmão, se o papel da mulher de ser submissa é difícil, olha só o papel do marido, porque o marido tem que amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Isso me parece até que é até mais difícil, né, não? Amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela, irmãos. Então o esposo tem que se entregar pela esposa. É uma entrega completa, é uma entrega total. É um sacrifício, né? Para que haja paz, harmonia no lar também. O esposo tem esse papel também. E ele fala que o amor é a base de tudo. O amor é o fundamento de tudo. Os irmãos observaram que nas últimas 3 lições nós falamos muito do amor. Então o amor é a base de todos os nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos têm que estar fundados no amor. Até os nossos inimigos, né? Para a gente se relacionar com os nossos inimigos, nós temos que nos relacionar com amor. Né, irmãos? Que a Bíblia diz isso. Que nós temos que amar até os que nos perseguem, até os nossos inimigos. Aí eu pergunto, eu e você somos capazes de ser o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo nós não somos, irmãos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Então todos os nossos relacionamentos têm que estar fundamentados, né, no amor. O amor é a base de todos os relacionamentos. Amém? E nós aprendemos com a palavra de Deus que o amor não pode ser só de palavras. Não é só dizer eu te amo, né? Não é só chamar de meu bem, não é só chamar de meu amor. Porque tem casais que são tão bonitinhos, né, irmãos?
É o tempo todo meu bem, meu amor, né? Mas muitas vezes o amor tá longe, né? É apenas uma maneira de chamar, de tratar. Então amor não pode ser só de palavras também. Olha só, diz aqui, ó. 1 João 3, versículo 18. Diz: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Então o amor vem acompanhado do quê? De atitudes, né? Uma das coisas que fazem parte dos relacionamentos, irmão, sabe o que é? O elogio. Às vezes as pessoas acham que, não pode elogiar, elogio é pecado, elogio... Não, irmãos. Você não pode elogiar sua esposa, você não pode elogiar o seu filho, o elogio faz parte dos relacionamentos. Não, a bajulação não, bajulação é outra coisa. Nós estamos falando de elogio. Você elogiar sua esposa, você elogiar seus filhos, motiva, né? E serve como motivação. Você elogiar seu irmão ali, que é uma bênção na sua vida. É claro que a pessoa é que tem que saber receber o elogio, né? A pessoa não pode se exaltar, querer a glória que é de Deus, não. A pessoa tem que saber receber um elogio. Mas o elogio, irmãos, é com amor. O elogio, irmãos, é com amor. A bajulação é com interesse. Então não é errado. O elogio também faz parte dos nossos relacionamentos. Porque, irmãos, olha só uma coisa interessante. Nossa esposa pode sempre fazer comida gostosa, né? Para nós. A esposa está sempre ali fazendo comida gostosa. E muitas vezes ela faz ali 10 pratos gostosos e a gente não elogia nenhum. Agora, o dia que ela errar o tempero, né? Salgar a comida ou deixar sem sal, com certeza, né? Aí nós vamos observar, nossa, a comida está salgada, nossa, a comida está sem sal. Então nós somos tão bons, né, para reparar os defeitos. Por que nós não podemos reparar a qualidade? Muitas vezes nós reparamos o erro com uma rapidez tão grande. Mas por que nós não reparamos os acertos? Por que nós não elogiamos? Então o elogio também faz parte. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, né, meus irmãos? A todas as famílias, em nome de Jesus. E já vai um elogio aqui para minha esposa. Minha esposa é uma mulher de Deus, que eu amo muito. Amém, meus irmãos? Volta e meia nós elogiamos sim, né, irmãos? Elogiamos, mas às vezes criticamos também. Então, não existe aquela família, né, aquele casal, como se diz, o casal de margarina, né, de propaganda de margarina, casal perfeito. Não. Temos também, né? Temos também nossos erros, nossos defeitos, né? Coisas para serem aperfeiçoadas nas nossas vidas. Mas temos sim, irmãos, que estar sempre buscando em Deus ter uma família harmoniosa e em paz. Amém? Então nós falamos aqui do papel do esposo, né? Agora vamos falar do cuidado, subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. Ainda continua com os maridos aqui, né? O cuidado do marido à esposa. Diz assim, subtópico 3. A escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, versículo 28, na parte B, né? Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do seu corpo. O que significa... Deixa eu tirar aqui, irmãos, rapidinho. O que significa que o marido deve dar atenção à sua esposa do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então aqui até fala, assim como o esposo ama o seu próprio corpo, né? Porque geralmente nós amamos, né? Nós nos amamos, assim como nós cuidamos do nosso próprio corpo, irmãos. Protegemos, alimentamos, né? Nosso próprio corpo, temos cuidado com o nosso corpo, nós temos que ter cuidado com a nossa esposa também. Porque nós somos uma só carne, a esposa faz parte, né? A esposa faz parte integrante do nosso corpo também. Então assim como nós nos amamos, nos cuidamos, nós temos que cuidar da mulher como cuidamos de nós mesmos. Amém? Tá falando assim de pessoas saudáveis, né? Mentalmente saudáveis. Porque a pessoa que não se ama tá com algum problema psicológico também, né, meus irmãos? Nosso irmão Joenes Oliveira do Amaral, que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Então, assim como nós cuidamos do nosso corpo, né? Temos que cuidar da esposa também. Peço para os irmãos mais uma vez que compartilhem nessa live, porque eu expliquei aqui no começo que eu não estou podendo compartilhar e o Facebook limitou, irmãos. Limitou aqui a minha página, né? Então o inimigo se levanta mesmo com fúria contra o estudo bíblico. Quando está limitado, não dá para alcançar tantas vidas assim. Então os irmãos compartilhem aí para alcançar mais vidas em nome de Jesus.
Aqui diz também, né, irmãos, que o marido tem que proteger, tem um papel de proteger. Nós falamos que o marido tem um papel de ser o provedor da família, mas o papel também de protetor da sua família. Tanto que Deus até fez um homem ali com porte físico mais forte, né? Tem o papel ali de ser o protetor. A família tem que ter segurança no esposo também. Amém? A esposa tem que ter segurança no esposo, né? E os filhos segurança no pai. Glória a Deus. Então, irmãos, o resumo desse tópico é o seguinte. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. O que é o amor altruísta? É o amor que se dedica ao outro, né, sem interesse, sem esperar receber em troca, ele já se dedica. Dedica porque ama mesmo, porque gosta. Não está esperando algo em troca, é porque ama. Ama tanto que se dedica totalmente ao outro. Este é o amor altruísta, que muitas vezes, irmãos, deixa de lado seus próprios interesses, amém? Em prol do interesse do próximo. Considera o interesse do próximo ali, né, em primeiro lugar. Muitas vezes abre mão dos seus interesses para fazer com que o outro seja feliz. Eu creio que todos os encontros de casais, né, os irmãos já ouviram falar que a gente não se casa para ser feliz, a gente se casa para fazer o próximo feliz. Antes eu não entendia isso, né? Mas, irmãos, depois eu passei a entender. Porque, por exemplo, se eu caso com o propósito de fazer a minha esposa feliz, e a minha esposa se casa comigo com o propósito de me fazer feliz, ambos vão estar fazendo o outro feliz, né? Eu vou me esforçar para fazer minha esposa feliz, e minha esposa vai se esforçar para me fazer feliz. Agora, se eu casar com o objetivo de ser feliz, de só eu ser feliz, né? De ser feliz, irmãos, o que acontece? Eu vou ser egoísta, né? Vou ser egoísta, não vou respeitar os direitos da minha esposa, não vou respeitar as vontades da minha esposa, né? Não vou respeitar, meus irmãos, né? Os desejos, a vontade da minha esposa. Vou ser egoísta, vou pensar só em mim mesmo, né? Então não é assim. Nós temos que nos casar para fazermos o outro feliz. Glória a Deus. Vamos aqui avançar. Tópico 2. Falamos aqui da conduta do esposo, né? Em relação à família, em relação à esposa. Agora nós vamos falar aqui da conduta. A conduta da crente, né? Agora vamos falar da conduta da esposa, irmãos. A conduta da crente como esposa. Amém? Mulheres, agora é a vez de vocês. Falamos dos esposos, agora é das mulheres. Então diz aqui. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. E aqui nós vamos para o subtópico 1. O subtópico 1 diz, ó, o conceito de submissão cristã. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo. Não é verdade? Agora nós vamos ver o significado disso. O que realmente significa ser submisso? Porque muitas vezes, irmãos, nós entendemos errado essa palavra e nós achamos que ser submissa é isso, né? É o homem mandar e a mulher obedecer. Né, meus irmãos? Irracionalmente. Eu mando e você obedece. Aquele autoritarismo. E não é isso. Qual é o conceito de submissão? Para explicar de uma maneira bem simples o conceito de submissão, irmãos, é o seguinte. É que o homem criou, que Deus criou o homem, né? Deus criou o homem com uma missão. Deus criou ali Adão e deu uma missão para Adão. E Deus ali viu que Adão, irmãos, não era capaz, né, de cumprir com aquela missão sozinho. Porque Deus falou, Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Mas teve uma coisa que Deus criou e viu que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Então falei para ele uma ajudadora. Então Deus criou Adão e criou Adão com uma missão. Mas ele sabia que Adão não poderia cumprir aquela missão sozinho. Então Deus criou a mulher, irmãos, debaixo da mesma missão. Para ajudar Adão nessa missão. Aquilo que Adão não conseguia sozinho, né? A mulher foi criada para ajudar. Auxiliadora, ajudadora. Então o homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão. A mulher está debaixo da mesma missão. Amém, irmãos? O homem tem a missão e a mulher tem a submissão. Então o nome já diz, é uma submissão. Está debaixo da mesma missão. Com papéis diferentes? Sim, com papéis diferentes, mas embaixo da mesma missão. E não é que um é mais importante e o outro menos importante. É que os dois se complementam para completar essa missão. Então deu para entender, né, meus irmãos? Deu para entender? Eu costumo citar o exemplo também do exército, né? O exército quando vai para a guerra. O exército tem ali o seu comandante. Tem ali os seus soldados, sargentos, né, soldados. Mas tem o seu comandante. Aquele que comanda tudo, né, irmãos? Então o comandante ele tem uma missão. Defender ali o seu país. Ele tem uma missão. E os soldados? Eles estão debaixo da mesma missão.
E eles são submissos ao comandante. Então estão debaixo da mesma missão. Então, entendeu, irmãos? Então é nesse sentido de complementar a missão que foi dada. Amém? Glória a Deus. Deu para entender, né, meus irmãos? Daqui a pouco nós vamos ainda trazer um versículo que vai clarear cada vez mais a nossa mente. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Glória a Deus. Então vamos aqui avançar. Conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Isso é importante, irmãos. Tudo é no temor de Deus. Nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. A esposa é submissa ao esposo no temor de Deus. O esposo ama a esposa, né, irmãos? Assim como Cristo amou a igreja, então também é em Deus, é em Cristo, né? Os filhos obedecem, honram os seus pais no temor do Senhor. Amém, irmãos? Tudo isso vem, né, no temor a Deus, na sujeição a Deus. Em primeiro lugar, nós nos sujeitamos a Deus. E aí, nós andamos segundo os princípios bíblicos. Nossa irmã Maria Batista Cardoso, que Deus abençoe. Boa noite, irmã. Irmã Maria, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos aqui. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Está lá em Efésios 5, versículo 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, está lá em Efésios 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores. Então, ensina até a submissão ali dos servos aos seus senhores, né? No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a esposa está sujeita ao seu marido, né? Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional. Isso é importante, irmãos. Ó. Aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então nós já falamos disso aqui, irmãos. Então é aceitar. Isso aqui tem que ser uma coisa voluntária, irmãos. É a esposa aceitar, ser cuidada pelo esposo, ser protegida pelo esposo, né? Ser alimentada pelo esposo. É a pessoa aceitar este cuidado. Assim como a igreja aceita o cuidado de Cristo, a esposa deve aceitar o cuidado do esposo. Amém, meus irmãos? Então, se a esposa é aquela esposa que, né, irmãos, que quer ali humilhar o esposo, mandar no esposo, irmãos, quer ali ser aquela mulher, como diz ali em Provérbios, que é como uma goteira, né? Uma goteira que está o tempo todo ali pingando, perturbando o esposo o tempo todo. Pode ter certeza, minha irmã, isso não é papel de crente, não. Isso não é papel de crente, né? O esposo já enfrenta suas lutas aí no trabalho, né? Muitas vezes humilhação do patrão, né? Muitas vezes o trabalho ali é muito árduo, trabalho braçal, porque o homem, ele exerce mais trabalho braçal que a mulher, porque ele tem mais força. Tem trabalho que só o homem exerce, a mulher não pode exercer por causa do porte físico, né? Então o que acontece? Às vezes o homem chega cansado em casa, fadigado, preocupado com as contas que tem para pagar, e a mulher ainda vai perturbar o esposo ali, né? É claro que o contrário também é verdadeiro. Às vezes a esposa está estressada com as tarefas do lar, né? E o homem não pode ali estar perturbando também. Então tudo isso nós temos que buscar, irmãos, essa sabedoria em Deus. Então essa sujeição é voluntária. Aqui nós aprendemos nessa lição que Cristo, irmãos, ele se dedicou tanto à igreja, ele se entregou tanto à igreja, ele amou tanto a igreja, que a igreja se sentiu atraída por Cristo. Irmãos, a igreja, ela é atraída por Cristo, em amor. O que nos atrai a Cristo é o amor, meus irmãos. Então, a esposa também, ela tem que amar o seu esposo, se sentir atraída pelo esposo, irmãos, por causa do amor. Quando o amor é o fundamento de tudo, né? É a base de tudo. O amor, o cuidado, a proteção, a provisão. Tem que ser isso. Ela não tem que estar ali sujeita ao esposo com medo do esposo. Não é medo, é respeito mútuo. Amém? Então vamos lá. Por isso nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a amada igreja. Irmão, sabe uma coisa interessante, uma coisa muito forte que as esposas agora vão gostar? Ensina isso pro seu esposo, viu? As mulheres aí, ensina isso pro seu esposo. Aproveitando, né, irmãos, que hoje também é um estudo voltado para a família, deixe sua oração aí, ó, deixe seu pedido de oração pela sua família.
Deixa aí nos comentários também, porque nós vamos estar fazendo uma oração especial para as famílias no dia de hoje, na noite de hoje, né? Deixa aí também os seus comentários, nos comentários aí, o pedido de oração pela sua família. Amém? Glória a Deus. Agora, sabe uma coisa forte, mulheres? Uma coisa muito forte. A palavra de Deus fala que Jesus ele veio sobre essa terra, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, né? Ele está sentado à destra de Deus Pai e ele enviou o Espírito Santo de Deus. E sabe como o Espírito Santo de Deus é chamado? O Espírito Santo de Deus é chamado de ajudador. Um dos nomes do Espírito Santo é esse, o ajudador. E sabe qual é o papel que a esposa tem também? Papel de ajudadora. Olha só que forte isso. A esposa exerce o mesmo papel, né, do Espírito Santo nessa função de ajudador. Assim como o Espírito Santo é ajudador, a esposa também é ajudadora. Então tá vendo, irmãos? Que a esposa não é menor, nem menos importante, nem nada. Todos têm a sua importância diante de Deus. Então vamos aqui para um versículo para nós aprendermos algo maravilhoso também. Olha só. Gênesis 2, versículo 18. Diz assim, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha só, irmãos. Então a mulher recebe o mesmo nome que o Espírito Santo recebe. O nome de ajudador e ajudadora. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo ajudador, né? E a esposa ajudadora. Agora, olha só que interessante, meus irmãos. Aqui diz, ó, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E aí, meus irmãos, eu fui querer saber o significado, né, de idônea. O que é ser idôneo, né? Porque nós temos que saber o significado das palavras para a gente aprender melhor, né, sobre a palavra de Deus. Então eu fui buscar saber o que é o significado, o que significa isso, ser idônea ou idôneo, né? Então, meus irmãos, o dos significados ali que eu entendi perfeitamente o que Deus quis dizer quando falou, ó, far-lhe-ei, né, uma ajudadora que lhe seja idônea. Sabe o que é idôneo? Idôneo é algo que serve perfeitamente para um propósito. Deu para memorizar? Sempre é bom os irmãos terem um caderninho, né, uma caneta, para estar anotando essas coisas. Idôneo, irmãos, é algo que serve perfeitamente para um propósito. Então por que a mulher é considerada idônea? Porque a mulher serve perfeitamente para o propósito de Deus na família. Olha só que maravilhoso. Tá vendo, mulheres, a importância de vocês? As mulheres servem perfeitamente para o propósito de Deus na família. Isso é ser idôneo. Amém, meus irmãos? Então isso é maravilhoso. Então vamos avançar. Glória a Deus, vamos avançar. Outra coisa interessante, irmãos, antes que a gente esqueça, né? Muitas vezes, daqui a pouco eu falo, nós não vamos esquecer não. Vamos aqui para o subtópico 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, isso é importante, ó. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Então, na cultura judaica, né, no tempo dos judeus, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Lá em Gênesis 31, versículo 14 e 15, né, tem essa referência. Irmãos, os judeus, eles tinham uma oração, né? Eles tinham uma oração e na oração deles tinha uma parte que eles falavam assim, ó, graças a Deus que eu não nasci gentil, né? Eu não lembro bem, irmãos, perfeitamente, mas é mais ou menos assim. Eles agradeciam por 3 coisas: por não ser gentil, por não ser, a segunda coisa eu não me lembro, né? Que se alguém puder pesquisar aí rapidinho como é a oração dos judeus em relação às mulheres, pesquisa aí, irmãos, e bota no comentário para me ajudar. Mas eles falavam, graças a Deus eu não nasci mulher, né? Eu não nasci gentil, eu não nasci outra coisa lá, que eles diziam, né? E graças a Deus eu não nasci mulher. Olha só, irmãos. Eles sim eram machistas, né? Eles falavam, graças a Deus eu não nasci mulher. Quem puder dar uma pesquisada aí, viu? Evangelista Jefferson, né? Que é rápido aí na internet. Quem puder dar uma pesquisada aí como era a oração do judeu, irmãos, pesquisa e coloca aí nos comentários. Que era algo muito interessante. Eles oravam assim também. Graças a Deus eu não nasci mulher. Olha só, meus irmãos, como era. Então, na cultura judaica, a mulher exercia um papel secundário, né? E era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Olha só. Na cultura grega, as mulheres, além de serem consideradas inferiores, ainda eram escravizadas, meus irmãos. Então isso aí não é o padrão bíblico, né? Deus, ele criou o homem para dominar sobre todas as coisas, mas Deus não criou o homem, irmãos, para dominar sobre o seu próximo. Amém? De maneira nenhuma.
Deus criou o homem para ter domínio ali sobre os animais, sobre as plantas, sobre a terra, né, irmãos? Mas não criou o homem para ter domínio sobre o outro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, teve até um contexto ali em que a Bíblia ensinava como os escravos deviam agir. Mas sabe por quê, irmãos? Porque era o contexto da época. Infelizmente, estava ali acontecendo a escravidão. Então, para que os escravos ali pudessem ter uma vida ali, né, meus irmãos? Sem correr perigo, sem correr risco. Aí Deus ali deu umas instruções para os... Não é que Deus era a favor da escravidão, não. Foi num contexto ali, foi numa época e num contexto. Amém? Daquela época ali, meus irmãos. Não que Deus aprovava aquilo. Então Deus tinha que ensinar como o servo cristão, né? Como que o cristão que fosse escravizado tinha que se portar também. Para quê? Para que a vida dele não corresse risco também. Amém, meus irmãos? Não que ele aprovava isso, amém? Glória a Deus. Nosso irmão Carlos, né? Henrique, que Deus abençoe. O irmão de Guaratinguetá, São Paulo. O irmão está sempre pedindo oração e nós já anotamos o nome do irmão. Estamos sempre em oração. Está aqui no caderno. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então a mulher na cultura grega era inferior, né? Considerada inferior e ainda escravizada. Agora olha só. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Então no Evangelho de Cristo, irmãos, veio para desfazer de tudo isso. Para nos ensinar a maneira correta. A mulher, né? Alcançou a posição de dignidade igual a dos homens. Nós estamos falando aqui de questão de dignidade. A mulher possui a mesma dignidade, né, do homem, irmãos. Não o mesmo papel, mas a mesma, para Deus, irmãos, alcançou a mesma posição de dignidade do homem. Olha só, vamos conferir isso nas Escrituras. Gálatas 3, versículo 28. Diz assim, ó: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Nossa irmã Maria Batista, né, pedindo oração aí também. Glória a Deus. Depois eu vou estar anotando o nome da irmã. Eu já aconselhei os irmãos, né? Já ensinamos os irmãos aqui que não precisa falar das particularidades, irmãos. Pedir oração para o esposo, né? Oração para a esposa. Amém. Não precisa falar das particularidades. Ah, meu esposo me traiu. Ah, minha esposa está com amante. Não precisa disso, irmãos. Você não precisa expor sua vida dessa maneira. Amém? Nem todos os pastores falam isso, né? Às vezes o pastor aproveita ali a fragilidade da pessoa para ficar enganando, para querer ganhar fama, isso e aquilo. Nós não, irmãos. Nós ensinamos da maneira correta. Quando você for pedir oração para o seu esposo, para a sua esposa, não precisa expor as suas, né, irmãos? Expor essas coisas. Ah, me traiu, tá com amante, tá com isso, com aquilo. Não precisa, irmão. Tem pessoas que vão zombar. Tem pessoas que vão zombar de vocês. Tem pessoas que têm maldade no coração, vão acabar zombando. Então não precisa. Só peça oração, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Amém? Não precisa expor sua vida. Não precisa expor sua intimidade. Não precisa expor muitas situações que você passa, não precisa. Porque nem todos vão estar com o coração bom para estar orando pela sua vida. Mandar um alô para nossa irmã Patrícia Santos também. Que Deus abençoe nossa irmã Patrícia Santos. Tá ali, ó, a oração dos judeus, ó. Diz assim, ó: Senhor, te dou graças porque não nasci gentio, nem escravo e nem mulher. Olha só, irmãos. Os judeus oravam desse jeito. Não nasci gentio, nem escravo e nem mulher. Essa é a oração dele. Era a oração, as orações deles, né? Então vocês veem também que eles ali depreciavam a mulher, né? Meus irmãos. Mas no Evangelho de Cristo, né? Todos são iguais. Vou ler aqui de novo, ó. Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então vamos avançar, meus irmãos. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, versículo 9 ao 10. Então Jesus, né, conversou com a mulher samaritana. Jesus perdoou aquela mulher adúltera, aquela mulher pecadora. Jesus nasceu de mulher. Jesus honrou o ministério das mulheres, né, meus irmãos. A mulher do vaso de alabastro, Jesus falou que aquilo que ela fez nunca vai ser esquecido, né? Irmã Maria Batista, não tem problema nenhum, viu? Nós estamos apenas aqui ensinando a irmã, né? Porque, como eu falei, tem muitas pessoas que zombam, tem pessoas que são maldosas. Nós estamos falando isso somente para o bem da irmã, não tem problema nenhum. Amém, minha irmã? Não precisa nem pedir desculpa. Amém? Nós apenas ensinamos da maneira correta. Porque no Facebook, né, nas redes sociais, tem gente de todo tipo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Então Jesus, irmãos, ele veio, ele honrou, ele elevou as mulheres a uma posição digna.
né? Porque até os judeus entendiam errado a questão da posição das mulheres. Os judeus queriam ali discriminar, né, muitas vezes. Então Jesus, ele trouxe dignidade às mulheres. Glória a Deus. Irmãos, e desde o Antigo Testamento nós já vemos que Deus também, ele sempre dava dignidade às mulheres, né? Deus, ele não discriminava. Deus, ele não considerava a mulher como inferior. Não. Ali nós temos o caso de Débora, juíza Débora, né? Temos o caso da profetisa Uda. Temos o caso de Esther, Ruth. Mulheres de Deus, que tiveram tanto destaque, né? Que tem livros ali escritos, né? Passagens na Bíblia escritas, né? Para mostrar que Deus nunca discriminou a mulher. Deus nunca inferiorizou a mulher. Amém? Desde o Antigo Testamento. Os judeus é que entendiam errado. Então diz assim: portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Amém? Então a mulher não pode ser escravizada, não pode ser oprimida. Esse sistema opressor, irmãos, é de gente tolo. Amém? Às vezes o marido, aí, quando é aquele marido autoritário, opressor, está sendo tolo e não sábio. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, subtópico 3, a reverência devida ao marido. Aqui fala de reverência, né? Respeito. Diz assim: o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então olha só que interessante, irmãos. A esposa, deixa eu mudar aqui. Olha só que interessante. A esposa só vai conseguir realmente ser submissa ao marido se o marido realmente amar a esposa. Se o marido amar, respeitar, aí sim vai ser recíproco. Aí a mulher vai ser naturalmente submissa, né? Com alegria, com amor, com respeito, vai ser submissa. Mas se o marido não ama a mulher, se o marido é aquele marido, né, bruto, irmãos, aquele marido que maltrata o tempo todo, aquele marido que não cuida da mulher, não protege. Muitos maridos aí, né, à toa, né, à toa, não trabalham. Aí quer que a mulher seja submissa ainda, irmãos? Então haja paciência, né? Para a mulher ser submissa, a mulher exercer o papel dela, o homem tem que exercer o papel dele também, de amar. Amém? Amém, meus irmãos? Então diz assim: esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Então, quando o homem exerce o seu papel, a mulher naturalmente vai exercer o seu papel também com alegria. Irmãos, o apóstolo Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, até escreveu na sua carta que o homem deve, né, considerar a mulher, respeitar a mulher, honrar a mulher como parte mais frágil do corpo. Mais frágil no sentido ali delicado, né? No sentido ali de força física. É a parte mais frágil, é o vaso mais frágil ali. Parte mais frágil do corpo, irmãos. A mulher tem uma fragilidade a mais que o homem, né? Porque a mulher até saiu ali da costela do homem, por quê? E é ali que nós queríamos falar, né? A mulher saiu da costela do homem, irmãos, por quê? Porque muitas vezes tem um ditado que diz assim: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Isso não é verdade, irmãos. A mulher não foi feita para estar nem na frente e nem atrás. A mulher foi criada para estar do lado. Vamos lá na palavra de Deus confirmar isso, ó. Salmo 128, olha só. Salmo 128 é considerado salmos da família abençoada, né? Então diz assim, ó: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Irmãos, tem uma tradução que eu gosto mais, né? Que diz assim, ó: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Então a mulher foi feita para estar ao lado. E os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Amém, meus irmãos? Depois nós voltamos para esses salmos, mas Salmos diz isso, que a mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, né? Aqui está no interior, mas tem uma tradução que diz ao lado da sua casa. Então a mulher foi feita para estar ao lado, nem na frente nem atrás, mas ao lado. Amém? Então vamos avançar aqui. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Então, meus irmãos, voltando aqui para o apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro disse que nós temos que honrar as mulheres como parte mais frágil do corpo para que as nossas orações não sejam impedidas. Então, olha só, varões, se nós estivermos sempre maltratando ali nossas mulheres, maltratando, né? Não cuidando das nossas mulheres, sabe o que acontece? Até as nossas orações são impedidas. Então não adianta, meus irmãos, né?
maltratar, humilhar a mulher e depois querer estar orando a Deus, que as orações vão ser impedidas. Amém? Talvez seja por isso que muitas vezes muitas bênçãos podem estar travadas na vida do cristão, né? Pode ser por isso também. Então vamos lá. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Isso é importante, irmãos. A mulher, ela ajuda nas decisões da família, mas ela não pode desautorizar o marido. Então muitas vezes o marido toma uma decisão ali e a mulher vai lá e desautoriza, né? Meus irmãos, é claro que a decisão do marido tem que ser sábia, tem que ser cumprindo os princípios bíblicos, né? Mas não adianta, porque às vezes o marido quer corrigir o filho, aí a mãe vai lá, né, e adula, desautoriza o marido, então isso não é bom. Está estragando os filhos, né? O contrário também é verdadeiro. Às vezes a mãe corrige mais que o esposo, né? A mãe quer corrigir ali, corrigir da maneira correta, e o esposo desautoriza a mãe. Então isso não é saudável, irmãos. Isso vai acabar trazendo ali uma divisão, um racha, e isso não é saudável para a família. Nós vemos ali que Jacó e Esaú, né? Nós vemos que a mãe gostava mais de um, o pai gostava mais de outro, né? José também era assim. Então, meus irmãos, isso causava o quê? Confusão na família. Então não podemos privilegiar nenhum, né? E nem desautorizar um ao outro. O marido desautorizar a esposa e nem a esposa desautorizar o marido. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos aqui analisar um pouco uma situação. Qual o maior desejo da mulher? Se a gente for olhar bem assim, analisar bem, qual o maior desejo da mulher? O maior desejo da mulher é ser amada. O maior desejo da mulher é ser amada. E qual é o maior desejo do homem? Qual a maior vontade do homem, irmãos? A maior vontade do homem é ser honrado. É muito bom, né, você ser honrado no seu emprego. É muito bom você ser honrado no seu ministério. É muito bom você ser honrado na sua família, irmãos. Mas a maior honra é quando nós somos honrados por Deus. Não é verdade? A nossa maior honra é quando nós somos honrados por Deus. Amém, meus irmãos? Então a maior vontade da mulher é ser amada e a maior vontade do homem é ser honrado. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em Gálatas 5, versículo 33. Olha só. Todavia também vós, cada um de per si, essa tradução é meio... Essa versão aqui é meio difícil, né, de se ler, mas está escrito aqui, ó. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Em outra tradução, na próxima vez vou até mudar a versão aqui, em outra tradução vai dizer aqui, ó, que a mulher honre o seu marido. Amém, meus irmãos? Vou colocar aqui de novo, ó. Assim como o homem tem que amar sua mulher, a mulher tem que reverenciar, ou seja, honrar o seu marido. Então, Efésios 5, versículo 33, viu, meus irmãos? É bíblico. Amar a esposa e a esposa honrar o marido. Que depois a esposa pensa assim, isso aí é invenção do homem. Negócio de honrar é o homem que inventou. Não, é bíblico. O homem amar a esposa e a esposa honrar, reverenciar o seu esposo. Irmãos, por isso que existem, né? Por isso que existem muitas famílias destruídas. Por isso que existem muitos casamentos destruídos. Por falta da gente praticar os princípios bíblicos. Porque, irmãos, a Bíblia é o manual do Criador. Deus nos criou e deixou o seu manual. O manual do Criador. A Bíblia é o manual do Criador, irmãos. Então, quando nós não praticamos os princípios bíblicos, pode ter certeza que não vai dar certo. Porque não estamos praticando o manual. Amém? Vamos lá. Tópico 3 para nós. Então, meus irmãos, só para resumir aqui. A sujeição da mulher em relação ao marido, essa sujeição é no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. É algo voluntário e é algo ali produzido pelo amor. Não pelo autoritarismo, como já falamos aqui. Amém? Vamos aqui avançar. Tópico 3. A conduta do crente como filho. Agora vamos falar do filho, né? Falamos do esposo, falamos da esposa, agora vamos falar do filho. Porque da mesma maneira que nós somos maridos, né? No meu caso eu sou marido. No meu caso eu sou esposo, né? No meu caso eu sou pai, mas eu também sou filho. Tenho mãe, né? Não tenho pai porque o pai já... Deus já levou, né? Meu pai terreno. Deus já levou meu pai terreno. Então eu não tenho meu pai terreno, mas tenho minha mãe. Então tem o papel do cristão também como filho. Irmão, só para não esquecer aqui também, nós falamos muito de amor, né? Então quem ama, irmãos, quem ama faz praticamente 4 coisas. Da outra vez nós trouxemos 3 coisas, né? Mas agora nós aumentamos mais uma. Quem ama faz basicamente 4 coisas. Tem 4 atitudes, né? Basicamente. Quem ama cuida. Quem ama diz que ama. Quem ama tem tempo, né? Quem ama
cuida da pessoa que ama, né? Quem ama diz que ama, né? A sua pessoa amada você vai dizer que ama. Quem ama tem tempo para a pessoa amada, ou não é verdade? Tem tempo. E quem ama procura agradar aquela pessoa que ama, né? Então o amor não é só de palavras, mas é também acompanhado de ações, de atitudes. Vamos lá avançar. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está lá em Efésios 6, versículo 4, na parte B. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Então doutrina é ensino, né, irmãos? Doutrina é treinamento. E às vezes os irmãos podem até pensar assim: Pastor William, você repete a mesma coisa várias vezes? Você está sempre repetindo a mesma coisa? Porque o ensino é isso, sabia, meus irmãos? Sabia que o ensino é isso? O ensino é trazer coisas novas, mas também relembrar, né, as coisas que nós já aprendemos. Amém? Trazer coisas novas, mas estar sempre ali relembrando, revisando o que nós já aprendemos também. Ensino é repetição. Repetição até que a gente fique ali memorizado, inculcado na nossa mente. Amém? Muitos dos irmãos ali do ministério, né, segundo o coração de Deus, aprendem as coisas de tanto eu repetir. Eles vão e aprendem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora eu estou na luta ali para eles aprender o lema da igreja. Aprender o lema da igreja ali. Ame a Deus, ame ao seu próximo. Em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. E sempre eles esquecem de um detalhe. Tem que falar primeiro assim, ó. E não se esqueça. Então, meus irmãos, nós estamos ali nessa luta para eles aprenderem também o lema da igreja ali. Amém? Glória a Deus. Mas eles aprendem na repetição. Vamos lá. Então, esse ensino, irmãos, essa doutrina de Cristo, né, essa admoestação e essa doutrina, que nós temos que criar nossos filhos na doutrina de Cristo, é no sentido de desenvolver o caráter dos nossos filhos, um caráter cristão. Vamos avançar. Já a palavra admoestação, nós falamos o que significa doutrina, né? Agora vamos falar o que significa admoestação. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então a palavra admoestação é isso, irmãos. É uma instrução, é uma advertência. Às vezes você admoesta o seu irmão, né? Tem que admoestar o seu irmão, você está advertindo. Você exorta, você admoesta. Então admoestar é dar uma instrução, é advertir do perigo. Amém? Então é também ensinar a pessoa a fazer a distinção entre o mal e o bem. Saber o que é certo e o que é errado. Glória a Deus? Então vamos avançar aqui. Diz assim: além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então os pais, irmãos, têm que reagir à desobediência dos filhos. Porque muitas vezes os pais, meus irmãos, são omissos, né? Às vezes o filho ali desobedece. Vamos falar no popular aqui. Às vezes o filho toca o horror e o pai fica achando bonitinho. O filho começa a falar palavrão, começa a desobedecer. E o pai, olha que gracinha. Né, irmãos? Então, aí os filhos crescem o quê? Os filhos crescem querendo mandar nos pais. Hoje em dia nós temos filhos que basicamente querem mandar nos pais. Então os pais têm que ter essa autoridade. Os pais, irmãos, têm que repreender a desobediência. A Bíblia ensina, se for preciso, até corrigir com vara. Né, meus irmãos? Alguns interpretam ali vara como se fosse a palavra, a disciplina. Não, mas eu estudei sobre isso. É vara mesmo. Açoitar com vara. Açoitar é o quê, meus irmãos? Açoitar é só falar? Não. Né? Então, mas é claro, né, meus irmãos? Não estamos pregando aqui violência, tortura. Não é nada disso. Mas tem hora, irmãos, com a disciplina, um castigo ali, né? Físico, umas palmadinhas, e tem a lei da palmada. Aí hoje em dia, a lei da palmada. Não pode dar palmada no filho, senão os pais são presos. Por isso que os filhos hoje em dia querem até matar os pais. Ontem mesmo eu falei isso. Eu já apanhei na minha vida, né? Já levei uma surra da minha mãe, algumas surras da minha mãe. Nem por isso eu morri. Nem por isso eu me tornei uma pessoa pior. Aliás, eu me tornei uma pessoa pior quando eu fui pro mundo. Eu me tornei uma pessoa pior quando eu comecei a desobedecer minha mãe. Mas quando ela me dava ali as palmadas que eu tinha que levar, meus irmãos, nunca me matou. Pelo contrário, né? Me ensinou a obedecer. Glória a Deus? Mas é claro, irmãos, não estamos longe de mim. Não coloque palavra na minha boca, viu? Eu até repreendo Satanás, que às vezes Satanás quer distorcer as coisas que nós falamos. Não estamos pregando violência, tortura, nada disso. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá.
Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22, versículo 6, fala que nós temos que criar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Não é ensinar o caminho, falar, vai para lá, meu filho, se vira, vai para lá. Não, é ensinar no caminho. Amém, meus irmãos? É aí, falar, vamos, eu vou te mostrar o caminho e você me siga. Ande por onde eu andar que você vai se dar bem na sua vida. Então fala que nós temos que ensinar no caminho que deve andar para que quando ele estiver velho não se desvie do caminho. Tem muitos pais que mandam seus filhos para a igreja. Tem muitos pais que falam que filho precisa de Deus, mas eles mesmos não vão. Eles mesmos não vão, não querem saber de Deus. E Deus vai cobrar tudo isso, viu, meus irmãos? Porque os filhos são herança, mas Deus vai cobrar. Então, meus irmãos, outra coisa errada também é cobrir seus filhos de presente, né? Às vezes o pai acha que cuidar bem do filho é encher o filho de presente. Aí enche o filho de presente, irmãos, mas não tem a presença. Mais do que presente, nossos filhos precisam é de presença. Quantos pais ausentes de perto dos seus filhos? Aí querem suprir essa ausência com coisas materiais, com presença. Aí os filhos ficam ali, né, supridos materialmente, ficam cheios de coisas materiais, mas e o espiritual? Vai para onde? Então se enche de presente, né? Se torna até filhos interesseiros. Ah, eu vou ali tratar bem meu pai porque meu pai vai me dar presente. Aí se tornam interesseiros, ficam bem materialmente, mas espiritualmente como é que ficam, né? Não é verdade, irmãos? Então vamos lá. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Aí, meus irmãos, aquilo que a palavra ensina, né, que os pais não devem incitar a ira dos seus filhos, não devem irritar os seus filhos. E ontem eu estava até conversando sobre isso. Antes eu achava que irritar era só no sentido ali de fazer brincadeira com os filhos, né? Os filhos ficaram com raiva, brincadeira sem graça. Porque, meus irmãos, vamos falar. Às vezes eu gosto de brincar, né, irmãos? Às vezes eu gosto de brincar, eu brinco com meus filhos, mas minha filha tá aí, ó. Minha filha tá aí assistindo. Mas minha filha não gosta muito assim de brincadeira, não, irmãos. Tem certas brincadeiras que ela não gosta, não, né? Ela fica ali irritada. Aí eu achava que a questão de irritar era só nesse sentido. Aí eu pensei, meu Deus, a Bíblia fala que eu não posso irritar meus filhos. Mas, irmãos, não é só nesse sentido. É claro que nesse sentido também pode trazer irritação para os filhos, né? Mas não é nesse sentido. O sentido principal que está falando aqui de irritar os filhos é ser aquele pai cruel. Ser aquele pai carrasco, né? Perverso, né? Que tortura os filhos, castiga os filhos, né? E outro sentido também, aqueles pais brigões. Pais que ficam brigando o tempo todo. Pais que ficam brigando na frente dos filhos. Ficam xingando, ficam amaldiçoando, né? Falando palavrões na frente dos filhos, brigando o tempo todo. Isso provoca o quê? Sabe o quê, irmãos? Ira nos filhos. Aí os filhos crescem, sabe o quê? Rebeldes. Crescem rebeldes, querem sair de casa, né? Vão para o mundão. Então muitas vezes os pais são responsáveis por isso. Amém? Nossa irmã Ana Paula Ferreira, que Deus abençoe a irmã Ana Paula, né? Diaconisa Ana Paula, seu esposo, toda a família, que Deus abençoe os filhos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, muitas vezes os filhos podem crescer irados com a perversidade dos pais, com as brigas dos pais, né? Nossa evangelista Jéssica disse, também pensava da mesma forma. E a Giovana que o diga. Nossa evangelista Jéssica também gosta sempre de estar brincando, né? Brincando com os filhos dele ali. A Giovana fica brava, fica irritada, chega a fechar a cara. Mas não é só nesse sentido não, viu? O sentido principal é de ser perverso. Uma brincadeirinha, né, meus irmãos? Faz até bem. É claro que existe brincadeiras saudáveis e brincadeiras de mau gosto. Aí nós temos que saber discernir. Amém, meus irmãos? Mas uma brincadeira, irmãos, faz bem no seio familiar, né? Pra que vai ser só aquela coisa séria o tempo todo? Não, as brincadeirinhas também faz parte do seio familiar. Vamos lá. Subtópico 2. A conduta requerida dos filhos. Então, irmãos, a conduta requerida dos filhos. Aqui estamos falando para os filhos, né? Diz assim. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Então, obediência, né, irmãos? Não precisa nem explicar muito. A questão da obediência precisa explicar? Não precisa, né? Os filhos têm que ser obedientes aos pais. Diz assim, a explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Pastor William, por que eu tenho que ser obediente? Porque isso é justo. E são os justos que vão herdar o reino dos céus, irmãos, não os injustos. Amém? Diz aqui, ele segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Então os filhos têm que ser obedientes aos pais, mas os pais têm que ser o quê? Sábios, né? Porque como é que os filhos vão obedecer coisa errada, irmãos? Aí não existe, né? A obediência dos filhos também está condicionada, é algo recíproco à sabedoria dos pais. Porque se os pais forem bandidos, se
Se os pais forem aqueles pais atribulados, como que os filhos vão obedecer isso, irmãos? Né? Então a obediência dos filhos depende também da sabedoria dos pais. Por isso que todos nós temos que estar sujeitos em primeiro lugar a Deus, à Bíblia. Quando nós nos sujeitamos a Deus, naturalmente os nossos filhos vão se sujeitar a nós, como pais, né? Estamos dizendo como pais. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa do pastor. Muitos pregam assim, tem que obedecer o pastor, igual se tivesse que obedecer cegamente. Irmãos, você vai obedecer um pastor que está sendo um falso profeta? Você vai obedecer? Então é aquilo que nós já falamos, né? Obedeça o seu pastor se o seu pastor obedecer a Bíblia. Claro que não existe pastor perfeito, né? Não estamos dizendo isso. Mas se o pastor é um falso profeta, um mercenário, né? Aí você vai obedecer, meus irmãos? Seja sujeito ao seu pastor, sim, se ele for sujeito à Bíblia. Amém? Porque tem pastor até que é bandido. Você vai obedecer um pastor desse? Então é coisa de se pensar, né, meus irmãos? É só a gente parar para pensar. Amém? Glória a Deus. Agora tem gente que prega uma obediência cega, né? Não tem que obedecer de qualquer jeito. Não, meus irmãos, não é assim não. A Bíblia até fala, aqueles que distorcem, que atrapalham o ensino de Jesus Cristo nas nossas vidas, Romanos 16, versículo 17. Aqueles que atrapalham a doutrina, o ensino de Cristo nas nossas vidas, a Bíblia é categórica, afastai-vos deles, afaste-se deles. Amém? Então, obediência. Sabe quem deu o maior exemplo de obediência? Jesus, porque Jesus, ele é o nosso maior modelo, né? Olha só, irmãos, Lucas 2, versículo 51. Então, descendo com eles, foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Irmãos, aqui está falando de Jesus, ó. Então, descendo com eles, ou seja, com seus pais, né? Então Jesus, vou botar aqui Jesus para vocês entenderem. Então Jesus, descendo com eles, foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Ou seja, e era-lhes obediente. Em algumas traduções vai dizer isso também. Era-lhes obediente. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Amém? Então nosso maior modelo é Jesus. Jesus era obediente aos seus pais. Nós também temos que ser. Amém? Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Está lá em Êxodo 20, versículo 12. Assim como os filhos devem obedecer e honrar seus pais, logo obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Então honrar, filhos, é isso. É amar, é respeitar e sustentar os seus pais no caso de dificuldade. Lá no Salmos 27 vai dizer que os filhos são a herança do Senhor, né? Felizes aqueles que, como flechas na mão do guerreiro. Feliz aquele que enche, né, a sua aljava, ou seja, aquele recipiente que coloca as flechas. Né? Feliz aquele que tem o seu lar com seus filhos, porque esses não serão confundidos, né, no dia que seus inimigos baterem a porta. Lá no Salmo 127 vai dizer. Então, meus irmãos, está querendo dizer o seguinte. Quando os pais tiverem dificuldades, estiverem velhos, né, já idosos, quando chegar a enfermidade, quando chegar a escassez, cuidando bem dos seus filhos, os seus filhos também vão cuidar bem dos seus pais. Amém? Esse é o sentido natural de todas as coisas. E esse mandamento é um mandamento com promessa, né? Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Então, a obediência, enquanto você estiver ali, né, debaixo da tutela dos seus pais, você é obediente. E a honra é para toda a vida. Não importa onde você esteja, você tem que honrar o seu pai. Amém? E sua mãe. Subtópico 3, para encerrar. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre essa terra. Então, viver abençoado, né, meus irmãos? E ainda viver muito. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais sejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem aos seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, meus irmãos, tem promessa de bênção para essa terra, né? Para essa vida e para a vida eterna também. Amém? Nós vamos até ler aqui o último capítulo, irmãos, o último versículo aqui da Bíblia. Nós vamos ler aqui o último versículo para encerrar essa lição. Olha só, o Salmo 128. Irmãos, se nós cumprirmos os princípios bíblicos, o esposo, a esposa, os filhos, cumprir os princípios bíblicos, Deus ele tem promessa de bênção para essa terra e também para a vida eterna. Para essa vida e para a vida eterna. Olha só, vamos ler aqui de novo. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos a paz sobre Israel. Quando fala, né, meus irmãos, prosperidade de Jerusalém, quando fala também de Sião, né, nessa tradução não tem, mas fala também de Sião, nos remete o quê? A vida eterna. Então são promessas de bênçãos nessa vida e também na vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos concluir a nossa lição? Diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Perdão, tem um ponto aqui, né? A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar os seus filhos, segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, quer ter uma família abençoada? Quer ter uma família próspera, meus irmãos? Obedeça a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, e a nossa família vai ser abençoada. Amém, meus irmãos? Já estamos terminando aqui, né? 9 horas em ponto. Vamos fazer aqui a oração final. Mas antes de fazer a oração final, eu quero aproveitar que esse ensino é sobre a família, e eu quero falar, né, especialmente a minha família que está aí do outro lado. Porque, como eu falei, eu sou esposo, eu sou pai, né, e eu sou filho também. Então eu quero dizer, irmãos, que como marido eu amo minha esposa. Eu quero dizer que como pai, eu amo a minha filha, a primogênita, a Suzane. Eu amo a minha filha. Eu amo meu filho caçula, o Pedro Henrique. Eu amo. Como filho, eu amo a minha mãe. Amém, meus irmãos? Amo a minha família, amo a minha parentela. Amo minha família em Cristo. Você, congregante do ministério. Você que não é congregante, mas que está do outro lado também. Eu amo minha família em Cristo também. Eu amo todos vocês. Mas como eu falei, como esposo, eu sei que eu tenho que melhorar muitas coisas. Sei que eu tenho que mudar muitas áreas. Esse ensino falou muito comigo. Como esposa eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. Como pai, eu tenho que melhorar também, eu tenho que mudar. Como filho, eu tenho muito para melhorar também. Mas eu quero dizer que eu amo vocês. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Você que está com sua família aí do seu lado também, né? Você, esposo, sabe que tem que melhorar. Você, esposa, você sabe que tem que melhorar também. Vocês, filhos, vocês sabem que tem que melhorar também. Nós, como pais, nós sabemos que temos que melhorar também. Então vamos buscar, irmãos. Vamos buscar não apenas sermos ouvintes, nós aprendemos aqui. Vamos buscar não apenas sermos ouvintes da palavra, né? A esposa tem que melhorar com o esposo também. Não apenas sermos ouvintes, mas praticantes. Vamos colocar tudo isso que nós aprendemos em prática. E você vai ver como que a nossa vida vai mudar dentro do nosso lar. Amém, meus irmãos? E aqueles lares que ainda não, né, têm Jesus, que ainda não professaram a fé em Jesus, vamos orar para que essas vidas passem a conhecer Jesus. Amém? Porque o maior milagre que Jesus faz é o milagre da transformação. Ele pode transformar água em vinho. Ele pode transformar uma família atribulada numa família cristã, numa família de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então agora nós vamos orar. Vamos orar por toda a família neste momento. Amém? Me acompanhe aí na oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, Deus soberano, queremos aqui te agradecer, meu Deus. Agradecer por esse estudo abençoado. Agradecer, meu Pai, por esse ensinamento abençoado, Senhor. Foi do jeito que o Senhor quis, meu Deus. Nós sabemos que o inimigo se levanta, nós sabemos que o inferno se levanta, meu Pai, mas no final, meu Deus, o Senhor possui todo o poder para repreender todo o mal. E no final, meu Pai, o Senhor faz a sua obra, nada pode parar a sua obra. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, meu Senhor. O Senhor tem poder, meu Deus, de enviar esse estudo, meu Senhor, para os lares, para as casas, para as famílias. O Senhor tem poder, meu Pai, de enviar essa pregação aos 4 cantos deste mundo, meu Pai. Aonde o Senhor quiser vai chegar esse ensinamento, meu Deus. Mesmo que ao vivo aqui foi um pouco limitado, mas vai ficar gravado, vai ficar salvo. E o Senhor tem poder de levar aonde o Senhor quiser.
Meu Deus, eu quero terminar aqui abençoando cada família, Senhor. Nós aprendemos aqui com a Tua palavra. Então que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, colocar em prática. Que o marido possa amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Que a esposa possa ser submissa ao seu esposo. Que os pais possam ensinar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Que os filhos possam obedecer e honrar os seus pais, Senhor. Para que o nosso lar seja um lar abençoado. Para que as famílias sejam abençoadas, meu Pai. Nós queremos repreender, Senhor, todo laço de divórcio, de adultério, toda destruição na família nós queremos repreender, meu Pai. Vai de encontro à nossa irmã Maria Aparecida, que apresentou a causa conjugal dela, Senhor. O Senhor é o Deus que tem todo o poder para restituir, para que haja perdão, meu Pai, para que haja amor. Vai restituindo, meu Deus, nessa noite de hoje. Porque não é à toa, Senhor, que o Senhor colocou esse estudo nessa noite de hoje. Abençoe aí, meu Pai, nossa irmã Maria Aparecida. Vai transformando, meu Pai, porque não adianta estar junto sem transformação. Transforme ali o esposo. Mude o caráter, Senhor. Transforme também a esposa, os filhos. Todos nós precisamos dessa transformação. Todos nós precisamos do aperfeiçoamento, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, ser uma família cristã, uma família abençoada. O Senhor vai de encontro também a essas famílias que estão sendo destruídas e nós repreendemos todo o laço do inimigo, meu Pai. Em nome de Jesus. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Que haja vida com abundância nas famílias, Senhor. Quero agradecer também minha família em Cristo, Senhor. Todos aqueles irmãos e irmãs que o Senhor tem colocado na minha vida. Que eu tenho aprendido a amar em Cristo Jesus. Quero agradecer por essa família também, a família de Deus. A família cristã, meu Pai. E quero te agradecer por tudo, Senhor. E quero te dar toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação pertence ao Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nos ajude aí nessa obra, viu, meus irmãos? Amanhã não vai ter o programa Alcançando Almas ao vivo, mas vai ter ali a gravação. Minha esposa vai trabalhar amanhã. Mas às 17 horas vai ter a programação Maranata com a nossa levita Suzane. Amém? Às 17 horas. Nos ajude aí nessa obra, porque essa obra, irmãos, precisa muito de oração. Amém? Glória a Deus. Ore pela minha vida também. Amém, meus irmãos? Ore pela minha família. Ore por todos os irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, irmãos, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Se esse estudo foi bênção para sua vida, foi bênção para sua família, bote aí, irmãos, coloque aí nos comentários um glória a Deus. Não é glória ao homem, é glória a Deus. Agradeça a Deus por esse estudo, porque foi Ele que providenciou tudo. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.